Oi gente, tudo bem com vocês? Se tu é inscrito aqui nesse canal, tu até pode estar estranhando esses vídeos que eu venho publicando. Eu acabei arquivando meus vídeos antigos, eu ainda tenho todos eles, mas eu arquivei os vídeos porque não fazia muito sentido eu compartilhar o que eu compartilhava aqui antes, que é uma outra linguagem do meu Instagram. Enfim, lá no meu Instagram tem o destaque Comece Aqui, que é onde eu explico toda essa minha mudança de conteúdo e o porquê que eu fiz isso. Então eu te indico a dar uma pausa nesse vídeo e a ir lá para acompanhar essa minha mudança e entender tudo isso que tá acontecendo, tá? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo que eu já tô com vontade de gravar esse vídeo já faz algum tempo. Ele não é sobre a minha conversão, é sobre a primeira vez que eu percebi nitidamente Deus falando comigo. E talvez, quando a gente compartilha assim testemunhos, quando a gente compartilha nossas experiências com Deus, outras pessoas podem ser impactadas e podem começar também a abrir os seus olhos e a ter um diálogo mais palpável com Deus, né? Porque antes eu achava que era uma coisa muito distante, eu consegui perceber Deus, eu consegui ver o seu agir, né? E na verdade não. A gente pode perceber nas pequenas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia. Inclusive, nas minhas orações, o que eu sempre peço é para que Ele abra meus olhos e meus ouvidos para que eu possa perceber os pequenos milagres dele todos os dias. Então eu vou compartilhar isso aqui com vocês. É uma coisa bem íntima, mas eu acho que vale a pena compartilhar. Só para tentar contextualizar, eu venho de um lar cristão católico muito praticante hoje em dia. A gente até tem que dizer isso, porque o que mais tem são católicos de IBGE, aquelas pessoas que se dizem católicas apenas porque foram batizadas quando crianças. Mas a minha família é uma família católica muito praticante. Então eu venho de um lar que a minha criação toda foi com valores cristãos, né? Eu cresci indo para a igreja, minha família é família de músicos. Então a gente cantava muito em festas de igreja e coisas assim. Então a minha conversão, a conversão que eu digo é quando eu realmente conheci Jesus de verdade. Não foi algo muito radical assim para mim e até para minha família, porque Deus sempre esteve muito presente na casa dos meus pais, né? Junto com não só dos meus pais, mas meus tios, meus avós, sempre esteve muito presente. E também não foi de se espantar essa minha busca pela palavra, sabe? Essa minha sede pela palavra, porque é algo que assim a gente vivenciava, que a gente sempre vivenciou. Mas eu mergulhei nisso há cerca de 1 ano e meio, então é recente a minha conversão. Eu achava que eu conhecia Jesus, eu achava que eu conhecia Deus. Durante a minha vida inteira, hoje eu olho pra trás e eu vejo o quanto Deus se fez presente em vários momentos da minha vida. Eu já passei por muita coisa, já tive depressão, eu já tive anorexia, eu já tive várias questões assim, onde eu percebo hoje em dia o agir de Deus naquela época. Outro dia eu posso contar melhor aqui pra vocês isso, mas não vou contar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Então eu também não vou contar como que foi esse meu encontro com Jesus. Eu achava que eu o conhecia, que nem eu falei pra vocês, mas ele me mostrou que conhecer Deus nunca existe um limite. A gente sempre tem coisas a mais pra conhecer dele. Por mais que hoje eu esteja mergulhada no meu relacionamento com ele, eu sei que eu ainda tenho muito, muito, muito mais pra aprender. E é por isso que eu tô estudando muito, é por isso que eu tô, enfim, buscando até cursos e outras coisas de, obviamente, a Bíblia, que é a minha primeira fonte, que é onde eu busco principalmente o aprimoramento da minha relação com ele, através da Bíblia, através da oração e de jejum. E foi há 1 ano e meio, mais ou menos, que eu me encontrei na igreja evangélica. Então, minha família é católica, mas foi na igreja evangélica que eu realmente me encontrei, que eu me encaixei, né? Lendo a Bíblia, eu comecei a perceber que era na igreja evangélica que eu deveria estar. Enfim, isso foi só um resumo. Outro dia, se vocês tiverem interesse que eu conte como que foi essa minha conversão, comentem aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas eu quero falar realmente da primeira vez que eu
percebi Deus falando comigo. Eu sou jornalista, pra quem não sabe, eu tenho uma agência de comunicação e um dos serviços que eu ofereço dentro da agência é o serviço de mentoria de comunicação, que é realmente a minha paixão, assim, que é onde eu ensino as pessoas a venderem os seus negócios através do marketing digital. Então eu ensino passo a passo como que a pessoa faz para criar conteúdos que sejam conteúdos estratégicos, como é que a gente faz um planejamento de conteúdo. E é engraçado que esse serviço que eu tanto gosto e que eu tanto sou focada, né, ele surgiu junto com a minha conversão. Foi bem ali nessa mesma época. E esse testemunho que eu vou contar pra vocês é pra, inclusive, provar, né, não que seja necessário, mas que quando Deus quer falar com a gente, Ele usa o que Ele quiser pra falar com a gente, né? Improváveis, inclusive. Ele usou uma pessoa pra falar comigo, que foi nessa vez que eu senti Deus falando comigo. Ele usou uma pessoa que, creio eu, não é uma cristã. Não sei se ela é cristã. Talvez ela seja. Não tenho muita certeza disso. Nunca conversei sobre isso a respeito com ela. Não sei também se ela vai assistir esse vídeo, a Débora. Enfim. Logo no início, quando eu me converti, minhas amigas, que também são cristãs, elas me diziam, olha, muita coisa vai acontecer pra te fazer desistir. Pra te fazer pensar, olha, quando tu não conhecia ele a fundo, não acontecia esse tipo de coisa, não era assim. Então eu já estava preparada com isso, sabe? Eu já sabia que coisas poderiam acontecer. E aí teve uma época que a gente fazia ali na agência uma semana de home office. Então o pessoal, né, os designers e as outras pessoas que trabalham ficavam de home office naquela semana. E isso aconteceu numa semana de home office. E aí, naquela semana, aconteceu de tudo. Foi assim, numa das épocas que fechou tudo de lockdown. E aí, na segunda-feira, um cliente entrou em contato comigo dizendo que ia ter que fechar as portas por causa da pandemia. Então, consequentemente, eu não estaria mais trabalhando para ele. Na terça-feira, outro cliente. Na quarta-feira, outro. Aconteceu depois, nessa mesma semana, que o ar-condicionado da agência estragou. A vizinha do andar de baixo da agência bateu lá na minha porta dizendo que estava dando vazamento no banheiro dela, que vinha do meu banheiro, que eu tive que pagar uns 1.000 e tanto só para consertar o banheiro dela. Então, assim, aconteceu muita coisa. E era numa época, assim, que hoje eu mudei a estrutura da agência. Eu sou muito feliz da maneira como a agência vem trabalhando. E o agir de Deus também veio nessa questão de me direcionar como que eu devo, enfim, conduzir a agência. Mas naquela época eu tinha muitos funcionários. E me agoniava muito, né, o fato de que se eu perdesse um cliente, no final do mês o salário de todo mundo ia estar na conta. Se alguém tivesse que sair prejudicado, era eu. Então, me agoniava muito o fato de pensar que ia apertar as contas e que isso e aquilo. E claro, né, por conta da pandemia, no nosso contrato com os clientes tem aviso prévio de 30 dias. Mas como é que eu ia dizer para o cara que estava fechando as portas que ele tinha que me pagar aviso prévio? Ele já estava fechando as portas porque ele não tinha dinheiro, sabe? E essa pandemia veio para mostrar que somente Deus realmente para salvar. Porque o marketing, a gente sabe o quanto o marketing ajuda as empresas a prosperarem, mas marketing não faz milagre. Então, nessa pandemia, nessa situação, nem o marketing ele estava sendo eficaz, né? Porque eram áreas onde as pessoas estavam sendo impactadas de uma maneira surreal. Áreas de eventos, por exemplo, né? Não tinha o que fazer. E aí eu nunca vou esquecer que num dia dessa semana, e eu lá firme, sabe? Foi a primeira vez que eu jejuei aquela semana. Eu tinha me comprometido eu tinha pesquisado antes sobre o jejum, eu queria entender um pouco mais. E foi a primeira vez que eu tinha jejuado. Naquela semana inteira, eu tinha me proposto a fazer jejum desde a hora que eu iria dormir. Então, digamos lá, desde a hora que eu jantava, né? Então, 8 horas da noite. E eu só iria comer ao meio-dia do dia seguinte, durante uma semana. Pra mim, isso era muito difícil, porque primeiro era o meu jejum. Segundo, que café da manhã é a minha refeição favorita. Então, eu fiquei durante
de segunda a sexta, durante 5 dias fazendo isso. E quando chegou lá por quinta-feira, que aconteceu tudo isso, né? Eu tava sozinha na agência e eu dizia assim, ó, Deus, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Eu não nego, eu aceito. Mas me mostra, o que o Senhor quer de mim? E eu dizia assim, isso é um sinal? Porque o Senhor tá achando que eu não devo ter agência? Se o Senhor acha que não é a agência que eu tenho que ter, eu vou fechar as portas, eu vou fechar. Eu tava vivendo aquele primeiro amor de uma forma tão intensa que eu dizia assim pra ele, se for da sua vontade, que eu largue tudo e que eu vá trabalhar numa loja, que eu vá trabalhar de faxineira, que eu seja o que for. Gente, não desmerecendo nenhum trabalho, pelo amor de Deus, não entendam o que é isso. Mas eu estava abrindo mão para Deus da estrutura que eu tenho, né? Da empresa que eu tenho, do nome que a minha empresa tem, para fazer o que Ele quiser. Então eu dizia assim para Ele, se o Senhor quiser que eu seja isso, eu vou ser, eu vou largar tudo, eu vou. Só que o Senhor tem que ser claro, porque eu sou muito falha, eu não consigo entender o que o Senhor quer, eu não consigo entender se isso aqui é um sinal ou se daqui a pouco é o inimigo querendo me confundir, o que é. E eu fui tão verdadeira nisso, eu me emociono de falar, porque isso veio tão de dentro de mim, sabe, de realmente, eu entreguei minha vida a Ele, quando eu decidi viver a vida junto com Jesus. Quando eu conheci Ele de verdade, foi um amor tão avassalador, é um amor tão avassalador, mesmo 1 ano e meio depois, eu sei que minha vida inteira vai continuar sendo esse amor. Foi tão sincero que eu sei que ele percebeu isso, sabe? E eu entreguei, eu me ajoelhei no chão da agência e eu chorava e eu dizia, me mostra o que o Senhor quer, eu vou fazer o que o Senhor quiser, mas me mostra, seja claro comigo. E eu fiz essa oração rapidinha, levantei, fui no banheiro, me lavei, porque eu tinha uma reunião marcada, uns 10 minutinhos depois. E aí, era uma reunião com a Débora fazia mentoria comigo, e eu tinha uma reunião marcada com ela, que na verdade era só pra gente ver alguns detalhes, assim, do nosso trabalho e tal, que eu queria tirar, que ela ia tirar algumas dúvidas comigo. E aí ela bateu na campainha. E eu abri a porta, e aí ela entrou, e ela tava segurando uma sacola, ela tem uma loja de calçados. E aí ela me disse assim, que a gente nem precisava fazer a reunião, que na verdade ela só tava batendo lá, porque ela queria me entregar uma coisa, ela queria me entregar um presente. E que dentro do presente também tinha uma carta, que ela queria me agradecer pelo meu trabalho, porque a gente tava encerrando a mentoria. A mentoria dura 3 meses, a gente tava terminando os 3 meses. E aí ela saiu. Quando ela saiu, eu fui pra sala, né? Sala de reunião, que eu tava na sala de reunião. Eu abri e era um tênis lindo da loja dela, maravilhoso. E aí eu fui ler a carta. E a carta dela, eu não vou lembrar exatamente com quais palavras, eu não tenho ela aqui comigo, mas eu tenho essa carta guardada. E nessa carta, ela dizia que eu ajudei muito ela como pessoa e como profissional, que graças ao meu trabalho eu consegui ajudá-la. Ela também escreveu que ela começou a fazer coisas, né, através do trabalho do marketing que a gente vinha exercendo, que ela nunca pensou que ela faria, e me agradecendo muito pelo meu trabalho e por tudo que eu tinha feito, né, por ela. Naquele momento que eu li aquela carta, eu comecei a chorar, porque eu entendi que era a resposta de Deus pra mim. Eu entendi que aquilo que eu tava passando era só uma provação, uma das várias que eu ainda iria enfrentar. E a carta da Débora fez eu entender que eu tava no lugar certo e que era ali que Deus queria que eu estivesse, porque era através do meu trabalho que Ele iria me usar. Assim como ela escreveu na carta dela, né? Porque foi isso que ela escreveu, que eu ajudei ela como pessoa e como profissional, e que ela era muito grata a tudo que eu tinha feito. Então pra mim foi muito nítido, eu senti no meu coração Deus falando comigo. Eu orei, 10 minutos depois,
a Débora, que eu tava esperando pra uma reunião, me apareceu com um presente e com essa carta que na hora que eu li foi uma resposta de Deus pra mim. Quando eu terminei de ler aquilo, meu coração ficou tão cheio de amor, sabe? Eu fiquei tão feliz, assim, porque eu realmente senti a presença de Deus. E aí eu disse assim pra Deus, eu disse, tá, então eu confio, Deus, eu confio. Sim, o Senhor é o dono disso aqui tudo. O meu trabalho, a minha empresa tá nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser, o que o Senhor quiser. Vai mudando as coisas de lugar, toda a bagunça que eu fiz durante todos esses anos de empresa sem te consultar, que o Senhor organize pra mim. E que o Senhor me torne forte e corajosa pra conseguir enfrentar o que tiver que enfrentar. E Ele arrumou, gente. Ele arrumou. Hoje a minha empresa, que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, ela tá estruturada de uma maneira diferente. Porque foi Deus que foi ajustando tudo, sabe? E aquela foi a primeira vez, assim, que eu senti nitidamente Deus falando comigo. Nas minhas orações eu sempre peço, eu também falei isso aqui no início do vídeo, pra Ele abrir meus olhos e meus ouvidos, pra que eu possa entendê-lo, pra que eu possa percebê-lo, porque eu falo pra Ele, eu sou falha. Eu não consigo entender direito, eu preciso que o Senhor seja claro comigo, sabe? Eu falo isso pra Ele. E Ele nos atende, Ele nos responde. Mas a gente tem que estar na presença dEle para que a gente consiga percebê-lo, né? Não adianta só a gente pedir se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não clama, se a gente não tá atento às coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que a mensagem desse vídeo é justamente essa, sabe? Que tu comece a olhar as coisas que estão acontecendo ao teu redor como pequenos milagres que Deus opera no nosso dia a dia. Quando eu oro de noite, quando eu chego em casa, eu agradeço a Deus por todos os livramentos desse dia, todos os milagres que Ele operou que eu nem percebi. Porque às vezes a gente tá dirigindo e Deus nos livra de alguma coisa que a gente não tem nem noção, sabe? Então eu sempre oro agradecendo por isso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse testemunho. E eu espero poder trazer mais coisas assim aqui pra vocês. Tá bom? Um beijo.